Hoje vamos falar do apóstolo Paulo, conhecido também como Paulo de Tarso ou simplesmente São Paulo. Um dos maiores expoentes do cristianismo, seu nome original era Saulo e foi considerado perseguidor dos primeiros discípulos de Jesus Cristo na região de Jerusalém. Segundo os Atos dos Apóstolos, Saulo assolava as igrejas, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Percebe-se que Paulo, no início de sua vida, não era cristão. No entanto, com o passar do tempo, se tornou grande conhecedor do Senhor e foi responsável por considerável parte dos escritos do Novo Testamento. A ele é dada a autoria de 13 cartas, porém 6 delas ainda dividem opiniões. Fato é que Paulo foi, sem dúvidas, um dos maiores influentes de toda a história da humanidade. Apenas por curiosidade, ele trabalhava com a fabricação de tendas para o próprio sustento e estudiosos realizaram a reconstituição de sua face. E a conclusão é esta que vocês estão vendo: um Paulo comum, igual a nós. Porém, não há dúvidas sobre quão grande foi a influência de Paulo no cristianismo e sua importância na evangelização em um período de constantes perseguições aos seguidores de Cristo. Alguns costumam dizer que ele foi o mais importante evangelizador de todos os tempos. Muitos Paulos surgiram em sua homenagem, cidades e monumentos erigidos em sua homenagem, e até hoje seu nome é lembrado em todos os cantos. Seu início começa em Tarso, na região da Cilícia, atual Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Conhecido como Saulo, cresceu como cidadão romano, o que lhe conferiu uma situação legal privilegiada. De perseguidor passa a ser perseguido quando assume Jesus em sua vida. Tal conversão ocorreu quando Saulo estava a caminho de Damasco, vindo de Jerusalém, no intuito de levar presos homens e mulheres que estivessem seguindo a doutrina cristã para possivelmente matá-los. Neste caminho teve uma visão de Jesus ressuscitado que o fez cair e ficar cego temporariamente devido à forte luz. Não se sabe ao certo se Saulo caiu do cavalo ou a pé mesmo. Fato é que aquele percurso dificilmente seria feito a pé, o que leva a considerar que Saulo caiu do cavalo, dando início à famosa expressão que conhecemos atualmente e que muitas vezes já ouvi minha mãe dizer: cuidado para não cair do cavalo. Seguindo para Damasco, Saulo foi para a rua direita, rua que podemos visitar até os dias atuais, e ali teve sua visão restaurada por Ananias. A partir daí passa a viajar e defender Cristo, conhece os apóstolos e vários discípulos do Senhor e passa a ser chamado de Paulo. O livro dos Atos dos Apóstolos relata 13 viagens missionárias. A primeira, liderada por Barnabé, Paulo parte de Antioquia em direção à ilha de Chipre, passando pela Ásia Menor e retornando a Antioquia. Nesta viagem, ele torna cego o mago Elimas. Em outra ocasião, dá testemunho de Jesus na sinagoga e mais adiante foi apedrejado, quase morrendo. A segunda viagem missionária iniciou-se com a ida de Paulo a Jerusalém, no episódio que ficou conhecido como Concílio de Jerusalém. Lá ele se encontra com os outros apóstolos e discutem se os não-judeus convertidos precisavam ou não ser circuncidados. A partir daí, partem para Antioquia e Ásia Menor até chegarem a Atenas, na Grécia, onde profere um dos seus mais famosos sermões sobre o Deus desconhecido no Areópago. A terceira viagem, passando pela região da Galácia e da Frígia, por Éfeso, Grécia e Corinto, foi marcada por uma série de milagres, sendo mais conhecido o ocorrido em Troade, onde ressuscitou o jovem Eutico, que havia caído da janela do terceiro andar de uma edificação. Após visitarem outros lugares que não mencionarei aqui, Paulo e seus companheiros finalmente seguem para Roma, na Itália, mas antes disso passaram por situações difíceis no percurso, como o espancamento e a prisão em Jerusalém, além do naufrágio em Malta. Foi transferido por volta do ano 60 para Roma após apelar para César um direito que tinha por ser cidadão romano, e ali permaneceu pregando o evangelho. Se contarmos todas as vezes,
Paulo ficou preso entre 5 e 6 anos. Apesar de não ter levado o cristianismo para Roma, alguns eruditos, como Irineu de Lyon, o considera, juntamente com Pedro, o fundador da Igreja de Roma, onde teriam nomeado Lino como bispo e sucessor. Fato é que ele teve sim uma importante influência na formação da Igreja na capital romana. Não há relatos na Bíblia sobre a morte de Paulo, mas segundo a tradição cristã, ele foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero em meados do ano 60, na Abadia das Três Fontes. Este foi o tratamento mais humano dado a Paulo devido sua cidadania romana, diferente de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. E assim termina sua missão, segundo suas próprias palavras, combatendo o bom combate, terminando sua carreira, guardando a fé. Sim, meus amigos, ele é Paulo, o apóstolo de Cristo.